Não, a unção, ela é um processo, né? E eu queria hoje discorrer um pouco mais sobre esse processo, né? Através de alguns exemplos bíblicos, através de como que a unção ela se transfere através do princípio de honra, né? Então, o primeiro quesito que eu gostaria de falar, irmãos, é o seguinte: uma das formas que a honra a unção é transmitida é o seguinte: a unção que nós honramos é aquela unção que nós estamos servindo. Sabe, não existe honra sem serviço. Sabe, quem honra alguém, essa pessoa está servindo outrem. Tá? A Bíblia ela traz muitos exemplos, né? Nós vemos talvez uma das relações de honra e de serviço que mais chama atenção talvez seja do profeta Elias e Eliseu, né? Porque a Bíblia fala que Eliseu ele recebeu porção dobrada da unção de Elias. E muitas pessoas acham que isso é algo automático. Não, ele pediu, Elias falou: não, então recebe aqui minha unção dobrada. E tá. Mas não é assim, irmão. Você vê a narrativa lá no livro de Reis, onde Eliseu por muitas vezes serviu a Elias, né? Eu peguei aqui um versículo, no 2 Reis 3:11, que diz o seguinte, que Eliseu, ele deitava águas sobre as mãos de Elias. Você sabe o que é isso, irmãos? Não existia água encanada naquele tempo. Então, para o profeta lavar a mão, irmãos, aquele que servia ao profeta tinha que ir lá longe no poço. Ele buscava o balde d'água, aí o profeta colocava as mãos aqui, aí ele começava a despejar e o profeta lavava a mão. Você sabe, quem recebe uma unção, ele não começa por cima, mas ele começa servindo. Sabe, se provavelmente Eliseu deitava as águas sobre as mãos de Elias, provavelmente quando Elias ia tomar banho também, Eliseu subia lá no banquinho, despejava a água devagarinho sobre o profeta para que ele se banhasse. Sabe, isso é apenas um exemplo, mas provavelmente tudo que Elias fazia, Eliseu, ele servia a ele, e por isso ele recebeu a unção de Elias. Entenderam? Os discípulos, né? Nós achamos que o ministério dos discípulos era um grande ministério, mas você vê os discípulos de Jesus servindo a mesa, né? No caso lá da multiplicação dos pães, contando as pessoas, pegando o pão, distribuindo. Eu sei porque muitas vezes nós achamos que a obra de Deus são apenas grandes coisas. O serviço na casa de Deus é esse serviço que nós não consideramos como o servir a Deus. Ah, não, eu não quero fazer isso, mas alguém precisa fazer, irmãos. Né? A gente vê o serviço sacerdotal no Velho Testamento e acha que o sacerdote apenas ia lá e fazia as ofertas diante de Deus, mas eles tinham que levar o bode lá para fora, arrastado pelo chifre mesmo, irmãos, lá para fora do arraial, do acampamento das pessoas, imolar, pensa, cortar a cabeça e se sujava. E muitas vezes então nós criamos na nossa mente que o serviço é apenas tocar um instrumento ou você falar, ter um discurso bom. Mas sabe, irmãos, o serviço ele envolve você fazer coisas que nem sempre são glamurosas, mas quem serve, esse recebe a unção. Sabe, eu também, lá no livro de 2 Reis, fala da mulher sunamita, que era uma mulher rica. Tinha ela e o seu marido, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a Bíblia fala que Eliseu passava pela casa dela e essa mulher, ela falava para o seu marido: olha lá o homem de Deus. Sabe, e ela começou a preparar comida para o profeta e num dado momento, como o profeta passava muito por ali, ela fala para o seu marido: olha, vamos construir um quarto aqui, vamos fazer um puxadinho aqui em casa para poder receber o profeta. Sabe, irmãos, que honra que é essa?
Que honra que é essa? Às vezes a gente pensa assim, o profeta ele não precisa disso, Deus providencia as coisas para o profeta. Sabe, mas muitas vezes Deus permite você servir o profeta, porque o profeta tem um galardão para você. Sabe, e aí a Bíblia fala que esse profeta ficou tão grato, que Eliseu pergunta para Geazi, que era o seu servo, e fala assim, escuta, o que a gente podia dar para essa mulher? E Geazi fala, mas essa mulher é tão rica, ela tem tudo. E ele fala, não, mas espera aí, ela não tem um filho. E o profeta vai, ora, abençoa essa mulher e ela recebe um filho. Então, a honra, irmãos, quando nós servimos, nós recebemos a unção, né? Mas talvez você pense assim, eu sou servo, mas eu sou servo do Senhor Deus, eu não sirvo a homens, né? Parece muito piedoso, já vi muita gente falar isso. Não, eu não sirvo a homens, eu só sirvo a Deus, né? Esse pensamento arrogante das pessoas, né? Então, é interessante que as pessoas servem a Deus servindo a homens. Josué 1 diz o seguinte, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ou seja, Moisés era servo de quem, irmãos? Servo do Senhor. Então, continuando. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Moisés era servo do Senhor, mas Josué era servo de Moisés. Por isso, Josué recebeu a unção que era sobre Moisés. Sabe, Deus sempre dá primeiro uma pessoa para você servir. A Bíblia fala que primeiro é o natural, depois é o espiritual. Há um princípio, um versículo que eu falo sempre aqui. A Bíblia fala assim, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Então, sempre começa no natural, irmãos. Se você quer servir a Deus, você começa servindo aos seus irmãos. Você falar que serve a Deus, mas não serve o seu irmão, a Bíblia diz que você é mentiroso. Por isso, a primeira forma de nós recebermos unção é quando nós servimos, é quando nós temos uma atitude de servos para os outros. Não há unção sem servitude, sem nós estarmos na posição de servos. Mas em segundo lugar, irmãos, a unção que nós honramos é aquela a qual nós submetemos. Eu não sei porquê, irmãos, essa semana tem coisas que do nada vem assim, o Espírito Santo fala comigo e fica martelando. Essa semana inteira o Espírito Santo falou comigo sobre um aspecto, eu compartilhei na célula, vou falar de novo aqui, que muitas vezes nós achamos que o homem de Deus é aquele que tem dons, que manifesta sinais, milagres. A gente fala, nossa, esse é o homem de Deus, né? Esse é um grande homem de Deus. O Espírito Santo essa semana falou várias vezes comigo. Homem de Deus, você mede não pelos sinais que ele faz, você mede pelo tanto que ele é submisso. Porque esse foi o padrão que Jesus estabeleceu, irmãos. A Bíblia fala que porque Jesus foi obediente e se humilhou até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Sabe, então a principal característica de um homem de Deus é a submissão, é alguém que se submete à autoridade. Irmãos, isso para mim foi revolucionário, não sei para vocês. Porque quantas pessoas que estão aí fazendo coisas e sinais e milagres e coisas que a gente fala, uau, mas não se submetem a ninguém, são, né, muito comum nos nossos dias, ministério independente, pessoas que não têm lastro, não têm um mentor, não têm um pai espiritual, estão simplesmente soltas. Sabe, isso não é sinal de homem de Deus. Quantas pessoas aí profetizando e falando e com panca de homem de Deus, mas na verdade é um rebelde. Vive do jeito que quer, não dá conta de ser pastoreado. Aliás,
Às vezes eu penso que existem pessoas que são impastoreáveis, não se submetem a ninguém. Sabe, mas você olha para a pessoa, você conversa, não, tem uma aparência de piedade, tem um discurso maduro, tem uma postura de alguém que é muito espiritual. Mas se você quer testar o profeta, irmãos, vai ver quem que é o líder, quem que é o seu mentor, quem que é o seu pastor. Você é submisso a ele? Ou você faz o que te dá na telha? Ou você vive do jeito que você quer? Ou você não aceita ser confrontado? Quem é que cuida de você? Ah, ninguém, é só Deus. Falou, irmão, você chama Adão, é casado com Eva, mora no Éden? Não, então está fora da visão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, irmãos. Isso é um bom teste para você pensar. Quantas pessoas, né, ficam com essa pose de essa aparência, mas é alguém rebelde, anda longe do corpo, sabe? Não quer sentar aqui para ouvir da palavra, não quer se submeter ao pastor, não quer escutar. Como é que pode falar para alguém alguma coisa? Sabe? E Deus falou muito forte comigo essa semana, não sei porquê. Mas então, para que nós recebamos unção, nós precisamos submeter a ela, seguir direção, confiar. Qual foi o problema dos fariseus com Jesus? Lá em João 10, 24, sabe o que os fariseus disseram para Jesus? Fala assim, se tu és o Cristo, então nos diz-nos se tu és o Cristo. Ou seja, eles estavam sempre com um pé atrás, será que você é ou não é? Sabe, não se submeteram a Jesus Cristo. E aí Jesus responde para ele, nos 2 versos seguintes, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Sabe, irmãos, a maior característica do homem de Deus é alguém que se submete, alguém que escuta. A Bíblia fala assim, Jesus, né, ele fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe, quem que fala na sua vida? Quem que você escuta? Ou você só escuta de Deus, né? Como eu falei, a desculpa de alguns é isso, não submeter a homem nenhum. E, irmãos, isso não é bíblico. Não é assim que Deus estabeleceu, não. Sabe, então nós temos que entender que para que nós recebamos a unção, nós precisamos ser submissos. Irmãos, submissão está diretamente ligada à unção, está diretamente ligada à bênção de Deus na Bíblia. Sabe, quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos às autoridades que Deus constituiu, Deus nos abençoa, né? Eu contei domingo passado o exemplo de Ana, né? Esposa de Eucana, que foi mãe de Samuel, onde mesmo o profeta Eli desonrando ela foi alguém que não ousou desonrar o profeta, e por isso ela foi abençoada, né? Isso me entra no terceiro tópico, que é a unção que nós honramos, a ela abençoamos, irmãos. Sabe, nós não podemos receber aquilo que nós não abençoamos. Você sabe, abençoar, a gente às vezes acha que é apenas financeiramente, mas nós abençoamos quando nós falamos bem, nós abençoamos com atitudes. Sabe, você nunca vai ter aquilo que você fala mal. Você nunca vai ter aquilo que você não honra. E olha, isso é um princípio bíblico, mas eu já vi em muitos livros seculares também. Eu me lembro de um livro que eu li, que falava sobre finanças, e a pessoa dizia o seguinte: olha, existem muitos conceitos errados na nossa mente. Então, enquanto você não cavucar aqueles conceitos lá da sua infância, que dinheiro não presta, dinheiro corrompe, dinheiro é sujo, dinheiro é melhor ser feliz do que ter dinheiro, enquanto você não tirar todo esse lixo da sua mente, você não vai conseguir ser próspero. Dizer que
Porque aquilo que você não honra, aquilo que você não tem apreço, você não vai ter. Veja, eu vi isso num livro secular, irmãos. E da mesma forma, biblicamente, você não vai receber unção, você não vai receber o galardão daquilo que você desdenha, daquilo que você não tem apreço, daquilo que você não admira. Então, quando nós abençoamos, quando nós honramos, quando nós falamos bem, quando nós temos atitudes corretas, nós recebemos unção. Eu comentei a história de Noemi lá na célula, né? Que tinha 2 filhos. Noemi era uma mulher israelita e num tempo de fome ela vai para uma outra terra e lá os seus filhos se casam com 2 mulheres que não eram de Israel, 2 mulheres estranhas, que eram Ruth e Ofra. E num tempo os filhos de Noemi morrem e ficam essas 2 viúvas junto com a sogra. E a sogra, Noemi, fala, olha, nós estamos passando necessidade, eu não tenho outros filhos, porque lá quando o filho morria, o irmão ficava com a esposa. Eu não tenho nenhum homem na família para sustentar você, então vocês estão liberados, vocês podem ir, podem se casar com outros. E Ofra, veja, ela não estava errada. Pela lei ela podia fazer isso, a sogra dela liberou ela pegou e foi embora. Estava no direito dela, estava certo. Mas Ruth fala para Noemi, né? Fala, eu não vou te deixar. Sabe, para onde fores eu irei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Sabe, irmãos, isso é honra. Ruth teve uma decisão de honrar Noemi, mas uma honra que custaria para ela, talvez, teria severas consequências na sua vida. Essa mulher podia passar o resto da vida mendigando junto com a sogra dela, uma moça que era jovem, podia ter muitos sonhos. Sabe, mas ela tomou uma decisão de honrar e não era obrigada a isso. E você sabe a história, está lá no livro de Ruth. E depois, mais tarde, aparece Boaz e ela se casa com ele. E ela é tremendamente abençoada. Sabe, Deus, ele recompensa aquele que honra. Mais do que isso, hoje se Ruth foi colocada na genealogia do Messias de Jesus, por causa da decisão que ela tomou. Às vezes nós decidimos honrar as pessoas que aparentemente não podem nos dar nada, irmãos. Às vezes você decide honrar alguém que aparentemente não vai te dar nada em troca. O pequenino não tem nada para te oferecer, mas o próprio Deus, ele te recompensa quando você honra o pequenino, quando você honra as pessoas. E por último, irmãos, a unção que nós honramos é aquela que nós prosperamos. Então, quando você honra, você cresce naquilo, você avança. Aqui. Eu me lembro uma vez, irmãos, que tinha um grupo de líderes que andava comigo e eu senti de desafiar eles. Nós tínhamos no grupo de WhatsApp, né? Falei, olha, irmãos, eu creio que há uma unção de prosperidade na minha vida e eu não vejo vocês fluindo nessa mesma unção. Sabe, eu acho que vocês podiam superabundar nisso, que vocês podiam receber isso. E, para minha surpresa, irmãos, daquele grupo que andava comigo, apenas 1 ou 2 assim aceitaram aquela exortação minha. A outra metade se indignou com aquilo, sabe, cheio de justificativas, cheio de, sabe, ficaram irados, bravos com aquilo. E eu pensei, nossa, meu desejo era de abençoar, por isso que eu falei aquilo. Eu falei, olha, eu estava dizendo o seguinte, irmãos, eu tenho algo aqui que eu queria repartir com vocês. Sabe, se você acredita que existe uma unção na minha vida, eu queria que você recebesse ela.
Então, o que eu esperava desses irmãos? Eu queria que eles falassem assim: realmente, pastor, tem isso na nossa vida, eu quero receber, o Senhor me abençoa, eu te sirvo, então eu tenho direito de receber dessa unção. Mas sabe, para minha surpresa, a reação de alguns foi oposta. Foi falar mal, foi achar que eu estava reclamando, me queixando. Sabe qual que é o resultado disso? Não vai receber, irmãos. Não vai receber, porque aquilo que você não honra, aquilo que você não reconhece no nome de Deus, inconscientemente você está repelindo, você está falando: eu não quero isso para a minha vida. Sabe, mas aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós abençoamos, aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós atraímos. Sabe, a unção que Deus quer que você vai ter é aquela unção que você reconhece, que você abençoa, que você deseja. Sabe, então é importante, quando você honra uma pessoa e reconhece a unção na vida dela, você também está atraindo essa unção para si. Quando você olha para um irmão e acha que esse irmão, o que a Bíblia fala que nós devemos honrar a todos? Às vezes você olha para o irmão e não dá nada para ele, mas você começa a reconhecer uma virtude dele. Então você está honrando ele por aquilo. Então você está na posição de receber aquela unção dele também. Amém, queridos? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos honrar a todos, né? 1 Pedro fala: honrai a todos. Sabe, a igreja, ela é um celeiro de talentos, ela é um celeiro de dons. Por que nós muitas vezes não crescemos, ou se crescemos, não crescemos na medida que Deus tem para nós? Porque nós não reconhecemos. Sabe, mas existe unção para ser liberada o tempo inteiro dentro da igreja. Eu separei aqui um salmo, Salmo 92, verso 12, fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você sabe, a casa do Senhor é a igreja. Aquele que está plantado na igreja, a Bíblia fala que florescerá como a palmeira. Sabe, mas para que você receba essa unção dos seus irmãos, do pastor, de todas as pessoas, você precisa honrar, você precisa reconhecer, você precisa enxergar a Deus na vida dos nossos irmãos, na vida de todos nós. Sabe, é isso que Deus quer para nós, irmãos. Que você flua na unção. Sabe, às vezes a gente olha a unção, pensa que é só coisa financeira, né? É unção também. Mas existe tanta unção. Unção para consolar as pessoas. Unção de você pregar o evangelho. Unção de você ser alguém alegre. Tanta unção que a gente quer receber. Eu vejo, não está aqui hoje a Roberta, ela tem uma unção, eu quero receber essa unção dela, de alegria, de chegar, animar as pessoas, de brincar, sabe? Cada pessoa aqui, cada irmão tem uma unção, né? Eu falei lá na célula que essa semana ela, né? E eu estava só olhando, foi escrever para as mulheres, né? E ela mencionou o nome de todas as mulheres da igreja. Todos viram isso no WhatsApp? Viu também, Maria França? E ela colocou uma característica de cada uma. Irmãos, isso é a unção que cada mulher tem aqui dentro dessa igreja. E você pode, estou falando das mulheres, mas é claro que para os homens também tem. Cada marmanjo tem essa qualidade também. O Cristiano, o Cortélio, o Valdeci, o Dedé, todos os homens têm qualidades. Sabe? E eu não... irmãos, eu não quero conviver com vocês 3, 5, 10 anos e passar por aqui e ir embora sem levar essa unção comigo. Existe uma unção que cada um aqui tem para abençoar o corpo. Mais uma vez eu falei, a gente tem que acabar com essa de achar que é só o pastor que tem algo para nós, né? A que eu falei do cargo. Não é assim a igreja do Senhor.
A igreja do Senhor não tem isso um líder. O líder é Jesus Cristo. Todos nós aqui, espiritualmente, estamos na mesma posição. Então, cada irmão, cada irmã tem uma unção aqui. Sabe? E eu não quero passar anos convivendo com os irmãos e não receber nada dos irmãos. Por que a gente não recebe? Porque a gente não honra. A primeira forma de honrar é reconhecer. Você reconhece a unção que cada irmão tem? Eu confesso que foi difícil, em alguns casos. Tem pessoas que são mais introvertidas, né? Da gente descobrir qual que é a unção que essa pessoa tem. Mas a gente ficou pensando. Não, peraí, fulano tem essa característica aqui. Você já conseguiu pensar na unção que cada irmão, cada irmã tem? Se você não sabe a unção que cada irmão e cada irmã tem, é porque você não está reconhecendo. Se você não está reconhecendo, você não está honrando, porque você nem reconhece. E se você não reconhece, você não recebe. Poxa vida, tem tanta unção aqui para a gente receber. E às vezes, você só quer receber do pastor. E olha lá, tem gente que nem do pastor recebe, porque não reconhece que o pastor tem unção nenhuma. Aí, está difícil. Tem ninguém nessa igreja com unção. Não, irmãos, todos nós temos, inclusive eu. O pior dos pecadores eu tenho também, irmãos. Sabe? E você pode receber, se você honrar, se você reconhecer essa unção, se você falar, eu quero isso para mim. Por isso que Deus fala, né? E eu gosto também de um versículo, irmãos, que, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Romanos 13:7 diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui está falando que pagai. Sabe por que nós temos que pagar? Porque nós somos devedores. Sabe, nós devemos honra. Aí o negócio ficou estreito, porque parecia que honra era opcional, né? Que está dizendo que nós já somos devedores. Nós estamos devendo. Sabe, porque se você está aqui, Deus tem algo para acrescentar aí na sua vida. E é através do corpo. Como eu falei, às vezes a gente fica esperando receber só daqui, né? Por isso que eu gosto da célula, irmãos, porque lá os irmãos têm a oportunidade de edificar, de comentar, de testemunhar. E eu creio, irmãos, creio plenamente nisso, porque antes de ser pastor, eu era líder, eu fui membro de célula, fui vice-líder, fui líder, fui discipulador, que existe muito para a gente receber através dos nossos irmãos. E não somente aqui no culto. Aqui você recebe, mas na célula também. Então, que nós possamos usufruir dessa bênção do corpo, dessa unção do corpo, sabe? Desse celeiro de talentos, dessa mina de ouro que é a igreja. E possamos receber de cada um a unção, reconhecendo e honrando cada irmão. Amém, irmãos?